Boas, pessoal! Tudo bem? André Oliveira, canal Brasileiro na Europa. Tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje vamos falar sobre hospitais, sobre sistema de saúde aqui em Portugal. Lembrando que esse vídeo eu não faço a menor ideia quanto tempo vai demorar. E se você é daquelas pessoas que gostam de conteúdos curtos, poucos densos e com pouca informação, esse vídeo não é para você. E provavelmente esse canal não é para você, tá? Aqui nós vamos passar informação real, baseada também em informações estatísticas e também um pouquinho da minha experiência de 20 anos em Portugal, tá? Então é importante que você tenha paciência, você tenha calma para você absorver um conteúdo de qualidade e te ajudar a chegar em Portugal com mais segurança. O meu objetivo aqui nesse canal é trazer para você segurança na sua imigração, tá? Na sua passagem para Portugal. Muito bem. Primeiro ponto que eu quero começar, eu já vou mostrar aqui alguns sites, algumas informações. Primeiro ponto que eu quero que você entenda é o seguinte. Portugal, como eu falei, estou aqui há 20 anos, já usei os dois sistemas de saúde, o sistema privado e o sistema público, e posso te dizer que, na minha opinião, né, e como já tive duas situações mais graves, tá? Se eu tivesse hoje uma situação grave, né, bater aqui na madeira, muito provavelmente eu procuraria o sistema público, porque eu acredito que o sistema público, para situações graves, ele está, não quer dizer que o privado seja ruim, mas ele está, na minha opinião, melhor preparado. Os melhores médicos estão lá, tá? Existe um compromisso. Eu sinto que existe um compromisso. Eu digo com experiência porque eu já utilizei. Muito bem. André, então por que serve o privado? Para muitas coisas, vamos falar sobre isso. Mas, essencialmente, eu uso muito o privado, né, o particular, quando eu, ou meu filho, por exemplo, minha família, tem coisas mais simples. Vou dar um exemplo bem claro. Uma vez meu filho teve uma febre muito alta e entrou numa espécie de convulsão. Foi meio desesperante, como você deve imaginar, né? E o que eu fiz? Levei ele para o público, tá? E foi muito bem atendido aqui em Caldas da Rainha. Por quê? Porque você tem que ter o seguinte, quando você tem uma coisa grave, quando você tem uma situação que seja mais grave, você não pega fila. Não existe fila. Tanto que ele foi de ambulância, né? Então não existe fila, ele chegou e entrou. Se você tiver uma coisa muito grave, um acidente, um atropelamento, um ataque cardíaco, não existe essa coisa de pegar fila, entende? Agora, se você tem uma dor de cabeça muito básica, eu tô com uma gripezinha, você vai para o hospital público, você vai pegar fila. Como pega também no privado, um pouco menos, mas pega, tá? Então, tendo uma coisa mais grave, você vai para o público e você tem até um atendimento bem urgente. Agora, quando meu filho tem, por exemplo, coisas mais básicas, uma otite, uma febre mais básica, uma coisa que a gente vê que foi uma gripezinha, etc. Eu tenho duas soluções. Eu tenho um sistema que eu posso chamar um médico em casa, que é o que eu mais uso, ok? Por quê? Porque esse médico, ele vai escutar meu filho, vai olhar, vai pular o coisinho do otite, ele costuma ter muitas otites. Vai olhar a garganta e tal, e vai passar um remédio, um antibiótico, alguma coisa assim, tá? Ou então, eu levo no privado. Por quê? Porque o privado, uma fila, por uma coisa simples, atenção, vamos atentar as coisas como elas são, tá? Uma coisa simples no público, provavelmente você vai pegar 3 ou 4 horas de fila, né? Depende do dia, da semana, etc. E no privado você pega 1 hora e meia, tá? Legal. Então, você tem essas soluções. Você tem, por exemplo, o hospital público, né, chamadas urgências ou pronto-socorro. Você tem um médico em casa, que você pode chamar. Você tem a situação dos cartões de saúde. O que é um cartão de saúde? Geralmente, os mercados têm uma espécie de um cartão de saúde. O que é isso? Você vai num médico, né, e você paga muito menos por uma consulta, ou uma urgência, ou um atendimento, você paga muito menos do que você pagaria no particular. Então, por exemplo, uma consulta que custa 100 euros, provavelmente com esse tal cartão de saúde, você vai pagar 50, 60, às vezes 40 euros, entendeu? Então, você paga mensalmente, por exemplo, 10 euros, e quando você utiliza, você paga bem menos
por isso. Tá? Então, você tem muitas formas de resolver esse problema aqui em Portugal. O que eu quero te dizer é o seguinte: quando nós falamos de sistema de saúde público, né, aqui em Portugal, que, na minha opinião, é bom, mas está realmente com muitos problemas, e sempre foi assim há 20 anos, muitos problemas com relação a consultas. Então, se você vai para uma consulta, imagina, você tenha uma dor constante, você quer marcar uma consulta no sistema público, quero passar por um ortopedista no sistema público. Aí, meu amigo, é complicado. Por quê? Porque as filas são grandes e você provavelmente vai conseguir marcar essa consulta daqui a 3 ou 4 meses, no mínimo. Por quê? Qual é a lógica aqui que os portugueses utilizam, que também acho interessante, que é, você tem um probleminha. Primeiro você vai no centro de saúde. Tá? Vamos entender a lógica. Você vai no centro de saúde. Aí você vai no centro de saúde, aí você pega uma filinha lá. Aí passa para o médico. Normalmente o médico, supostamente deveria ser o seu médico de família, mas quase ninguém tem médico de família. Aí você passa por um médico, você não vai deixar de ser atendido porque você não tem médico de família. Aí esse médico fala assim, ó, tá aqui a solução. Aí solucionou, beleza, morreu o assunto. Não solucionou, ou ele acha que não tem solução ali, ele acha que é uma coisa mais grave, então ele vai te encaminhar para um hospital público grande. E é esse momento que você vai se deparar com uma fila. Ok? Estou sendo claro em relação a isso? Isso é importante, tá? Depois escreve aqui nos comentários se eu estou sendo claro em relação a isso. Legal. Como é que eu combato isso? Como é que eu resolvo isso? Então, se você não quer ter um plano de saúde, que para uma pessoa da minha idade de 50 anos vai custar mais ou menos entre 60 a 70 euros por mês, um plano bom, então você pode ter um cartão de saúde. Né? Só que esses cartões de saúde normalmente não dão grandes apoios no caso de internamento. Aí você utiliza o público. Por quê? Porque você teve uma doença grave. Entende? Então existe uma lógica aqui. André, eu não quero pensar em nada disso. Eu tenho grana e eu quero resolver o problema. Então, cara, é um plano de saúde. Você vai ter um seguro de saúde, um plano de saúde bom, que vai te custar aí, em média, entre, como falei, 70, um plano bom, hein? Top, com dentista, no meu caso, por exemplo, um óculos por ano, né, até 250 euros por ano eu posso gastar em lente ou armações. Então você vai pagar 100 euros por mês e você não vai pensar nesse assunto. Entendeu? Mas, André, cara, eu quero fazer uma coisa porque eu estou saindo do Brasil, né, tem muita gente saindo do Brasil, e eu falo no dia todo dia, mas toda semana eu falo com uma pessoa, duas, geralmente são aposentados, que estão saindo do Brasil para vários países do mundo, né, atenção aqui, mais na Europa, né, porque estão pagando 3, 4, 5 mil reais por mês de plano de saúde no Brasil. Então veja, 5 mil reais por mês são 800 euros por mês, é quase o valor que ele vive aqui, entendeu? Mais um pouquinho você consegue viver aqui. Então tem muita gente que vem viver aqui e quer uma solução, um mix de solução para os seus problemas. Então, como eu estou falando, você pode utilizar o público, ele funciona muito bem nas urgências, ele funciona muito bem na consulta, quando você consegue consulta, ele funciona muito bem nos acompanhamentos, os médicos são bons, eu gosto muito do público. Existe compromisso, é diferente, há um compromisso, tá? Privado, já usei muito, também é bom, mas você sabe, é aquela coisa, ó, toma, remédio, tá, tchau, 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 próximo. Cara, é uma crítica, é a realidade. Não vamos ser ingênuo aqui e tapar o sol com a peneira. Próximo a Deus, você provavelmente nunca mais vai ver aquele médico, entendeu? Então você tem essa variedade de soluções que você pode utilizar, né? Essa solução do médico em casa, por exemplo, para quem tem alguns problemas que precisam, sei lá, em casa uma vez por mês, ter um curativo, ou crianças, etc., é muito legal, porque geralmente custa 10 euros por cada vez que esse médico vai, porque você está... Existe várias empresas, inclusive vou dar alguns aqui, por exemplo, o meu banco, o Banco Milênio, ele tem uma solução, quando você é o chamado cliente frequente, você tem um plano de assinatura, né, de pacote, você tem direito a um médico em casa, inclusive médico online, que aí, se eu não me engano, acho que é zero, né? Acho que o médico online eu nunca usei, eu acho que é zero. Mas eu sei que, por exemplo, na ACP, que é uma coisa ligada aos carros aqui em Portugal, depois você procura, eles também têm uma solução que eu também posso usar,
porque eu tenho o plano ACP, é 10 euros 20 euros o médico em casa, se eu não me engano, e 10 euros a chamada online para um médico. Não é enfermeira, é médico. Tá? Então, veja, há um mix de soluções que você pode fazer. Né? Geralmente, quando eu faço as mentorias, quando a pessoa inicia um processo de mentoria comigo, para se preparar para chegar em Portugal, em todos os aspectos, inclusive nos imóveis, né? Que está mais ligado aos imóveis também. Uma das coisas que eu faço é entender isso. Quem é você, né? Ou seja, você vai precisar de muitas vezes é o médico. Eu já contei uma história aqui, eu nunca esqueço de uma cliente minha, até hoje falo com ela, que nós em 2020 compramos, um pouco antes da pandemia, comprei para ela um imóvel muito perto de um hospital, porque ela tem diabetes e faz curativos constantemente, enfim, ela precisa de um atendimento mais próximo, perto, né? Então, quem é você? O que é que você precisa, né? Você tem filhos pequenos, não tem, é solteiro, etc. Então, tudo isso, não existe uma solução única. A solução única é, como eu falei, é fácil. Você quer resolver 100 pau por mês e você está tranquilo. Agora, claro, não quer dizer que nesse hospital privado você não vai pegar fila. Eu já fui em hospital particular várias vezes, muitas, o meu filho também, e peguei fila. Agora, notoriamente, a fila é muito menor do que no público. Tá? E assim, a minha experiência diz o seguinte: assuntos sérios, público. Assuntos mais básicos, consultas, particular. Ok? Faz sentido para você isso? Põe aqui nos comentários. Vamos lá. Queria apresentar para você aqui algumas coisas interessantes, tá bom? Para você entender aqui, por exemplo, essa notícia aqui, ó. Isso para você entender o que está acontecendo aqui em Portugal, tá? Deixa eu só puxar aqui, ok? Então, olha aqui, ó. Essa notícia é de 5 de abril de 2024, tá bom? Relatório Estatísticas da Saúde dá conta que em 2022, né, existiam 243 hospitais em Portugal, dos quais 112 públicos e 131 privados. Predominância privada começou após chegada de Costa ao poder. Costa foi o antigo ministro Antônio Costa. O que é muito curioso, porque Antônio Costa supostamente é socialista, tendendo um pouquinho mais à esquerda, era suposto ele apoiar mais o público, né? Então, Portugal perdeu 14 hospitais públicos e ganhou 29 privados numa dúzia de anos. O que isso quer dizer? Existe uma tendência, né, do Estado diminuir os hospitais públicos e passar esse encargo para as pessoas, né? E também porque as pessoas se atentaram nesses últimos anos que, para consultas, como eu falei, né, o hospital público está muito complicado. Então, muitas pessoas acabaram por criar esse mix de solução que eu estou falando para vocês, tá? É claro, quando a gente pensa nisso tudo, nós estamos pensando mais em Lisboa e Porto. Caldas da Rainha, por exemplo, é uma cidade que funciona bem. O hospital teve aqui alguns problemas, mas de forma geral funciona bem. Cidades menores, o hospital público funciona bem. Mas a questão das consultas é um problema de Portugal, grave, de Portugal. Há dois problemas aqui em Portugal que eu nunca entendi por que não são solucionados. Para mim, é falta de interesse dos governantes. Consulta nos hospitais públicos. É gravíssimo e é vergonhoso. 2, por que os professores, esse é um outro assunto que eu vou abrir aqui uma live, um vídeo, por que os professores têm que ficar mudando de cidade para dar aula? Isso para mim é completamente absurdo. Tá? Então são dois problemas que eu estou aqui há 20 anos e a gente ouve que vai melhorar há 20 anos. Então você tem que saber disso. E isso não tira as qualidades de Portugal, não tira. Mas assim, é minha função aqui explicar para você a realidade nua e crua. Tá bom? Beleza? Então, há uma tendência clara de termos mais hospitais privados ao longo do tempo do que públicos. Se você for pensar em alguns países, aliás, deixa eu falar aqui uma coisa para vocês, né? Essa ideia, tem aqui uma, deixa eu só procurar aqui, tá? Aqui, ó. Então,
Aqui, ó, Conselho do Porto, né, com mais camas e mais médicos per capita. Então, está dizendo aqui no Porto, você tem um sistema de saúde público melhor, né? Tem mais camas, tem mais atendimento e tem mais médicos, tá? Só que assim, nós temos que lembrar que nada do que as pessoas dizem, até tem aqui um artigo que diz gratuito, não existe gratuito. Gente, não existe almoço grátis. Quando você fala de atendimento público, não é gratuito. Você paga imposto, entende? Você paga imposto, tá? Então, eu pago muito imposto. E as pessoas que vivem aqui, aliás, saiu uma notícia, só dando aqui um adendo, eu vou até fazer um vídeo sobre isso, saiu uma notícia de que esse ano de 2023, 2024, ano passado, foi o recorde de entrada de dinheiro para a Segurança Social em função dos imigrantes. O recorde aumentou 40% a arrecadação de dinheiro da Segurança Social, que é o INSS português, em função dos imigrantes. Então, os imigrantes também pagam muitos impostos. Segurança Social, impostos, IVA, tá? Beleza? Então, não há almoço grátis. Quando a gente fala em serviço público, é o serviço que o Estado está te servindo em troca de imposto. E a pergunta que sempre fica, né, será que se eu utilizasse esse dinheiro para pagar um privado, talvez seja por isso que está aumentando o número de hospitais privados, eu não conseguiria um melhor atendimento, entende? Isso, alguns países na Europa já utilizam esse sistema. A Suíça, por exemplo, tem um sistema muito fechado de saúde, onde todo mundo paga uma espécie de uma coisa privada, e a Alemanha também tem isso, tá? E você escolhe aonde você quer utilizar. Imagina, eu não tem consulta aqui em Leiria ou em Carlos da Rainha, eu vou para Bom Barral, porque eu falei lá com o médico é pago pelo Estado, mas você pagou a mensalidade, não é? Existe existe aqui também em Portugal, que é as PPPs, né? Que é um acordo entre os privados e os públicos, mas não funciona tão bem como na Suíça, entende? Então, isso tudo é uma questão que é muito discutível. A gente está tentando experimentar aqui um sistema meio misto, né, entre público e privado, mas existem países que têm um sistema mais privado e que funciona muito bem. O caso dos Estados Unidos, na minha opinião, não funciona bem, porque os Estados Unidos, as pessoas que não têm condições de pagar nada, não têm quase nada de atendimento. Aliás, quantas histórias nós temos no YouTube de youtubers e influencers que depois moram nos Estados Unidos e vêm desesperado contar que agora ficou doente ou foi atropelado, etc., e tem uma conta de $200 mil para pagar, entende? Há muitas histórias dessa. Então, o sistema público português é bom? É. Até é elogiado na Europa. É uma referência. Mas você tem que entender quem é você dentro desse sistema. O que é que você vai precisar desse sistema? Entende? Isso é muito importante. Mais importante do que você simplesmente tomar uma decisão de compra de um plano de saúde, é você entender onde você se encaixa nisso tudo, tá bom? Legal. Deixa eu só mostrar aqui mais uma coisa para vocês. Compartilhar aqui a telinha. Deixa eu só... Desculpa que eu me perdi aqui nos conteúdos. Tá aqui. Pronto. Esse aqui que eu falei para vocês, olha só. Retrato dos serviços de saúde em Portugal. Aliás, eu vou colocar hoje na nossa lista de transmissão um link, um PDF muito bacana, onde esse PDF ele nos dá todos os hospitais do país, tá? É uma lista que é do Sistema Nacional de Saúde, fui lá buscar, e é muito bacana. Então, se você não está na lista, eu recomendo você dar um toque no meu WhatsApp, está aqui embaixo na descrição. André, eu quero entrar na lista, tá? O que é a lista? A lista, basicamente, ninguém vai ver o teu número, porque a lista de transmissão não tem número, ninguém vai saber quem você é. É a forma mais fácil de eu mandar para você conteúdos, avisos das lives, etc., sem te encher o saco e sem você ser exposto a outras pessoas sabendo o seu número, tá bom? É muito bacana, porque eu coloco lá o necessário, tem uma live, tem um conteúdo novo, vídeos novos, vídeos antigos, às vezes que eu acho importante colocar lá, e esse tipo de conteúdo, links e PDFs de coisas que são importantes para Portugal, tá? Para você que pensa em Portugal, tá bom? Então hoje eu vou colocar lá, tá? Quem está na lista vai receber.
Olha só, retrato de serviço de saúde em Portugal. Analisamos a lupa os serviços prestadores de saúde em Portugal. Saiba quantas são, como se caracterizam e como se articulam as instituições de saúde portuguesa, tá? Olha aqui, a Constituição Portuguesa garante o Serviço Nacional de Saúde, SMS, geral, universal e tendencialmente gratuito. Isso aqui está muito mal escrito, na minha opinião. Por que eles falam tendencialmente gratuito? Porque aqui em Portugal existe uma coisa que é um valor que você paga, né, quando você vai também no serviço público, ok? Então, se você tem uma faixa de rendimento abaixo de um valor, você não paga nada, tá? Agora me fugiu aqui o nome. Aliás, quem puder me ajudar a escrever aqui nos comentários, no próximo vídeo eu falo sobre isso. Agora me fugiu o nome. Ou seja, é uma coparticipação que você faz, uma pequena coparticipação. Imagina, você vai ao hospital público, e você vai ao centro de saúde e paga 5 euros para ser atendido. Por quê? Porque você está numa faixa de rendimento acima de tanto, então o Estado entende que você tendencialmente não tem direito ao gratuito. Mas atenção, nada que é público é gratuito, você paga impostos. E com isso eu não estou dizendo que essa coparticipação não seja importante, porque às vezes há abusos, há pessoas que vão no hospital para pegar lá um papelzinho para não ir trabalhar. Não é isso que eu estou dizendo. Mas não existe, vamos lembrar, não existe almoço grátis. Então isso aqui está mal escrito, na minha opinião. Desculpa quem escreveu, mas está mal escrito. Por que eles falam isso? Porque você, em algumas situações, paga. Quem está abaixo daquela faixa de valor mensal, ou do limiar da pobreza, ou com alguma situação mais complicada, então tem realmente o sistema de saúde, centro de saúde, hospital, totalmente gratuito, tá? A última vez que eu fui no hospital público, foi um pouco depois da pandemia, né? Graças a Deus, como eu faço exercício, tento fazer a manutenção melhor possível, enfim, tento me cuidar, já faz muito tempo que não vou no hospital. Acho que mais de 2 anos que não vou no hospital, tá? No público, eu lembro que eu paguei 15 euros por um atendimento de urgência no público. Por isso tem a ver com meus rendimentos, tá? Quando você entra na recepção, a pessoa já sabe mais ou menos que você é isenta ou não, tá bom? Então, isso tem a ver com isso aqui, ok? Legal. E esse link eu vou colocar lá na nossa lista para você ter uma ideia, tá? E aqui explica um pouquinho o número de quartos que tem por hospital, quais são as cidades que tem mais hospitais, tá? Inclusive, tem uma outra listinha que eu vou colocar lá também, ok? Mas a região do Porto é, sim, a região que está mais bem preparada em relação a hospitais aqui em Portugal. Tá certo? Beleza? Bom, outras coisas que eu acho importante você entender. E existe aqui alguns pré-conceitos em relação a esses assuntos, que é, muita gente pensa que por Portugal não ter tantos médicos disponíveis, né, porque realmente existe uma falta de médicos em Portugal, isso é uma outra coisa que eu não entendo, porque que eles não abrem. A própria faculdade de medicina aqui é bastante difícil, que eu acho importante, tem que existir realmente uma exigência grande, mas poderia ter mais vagas para mais pessoas serem médicas e não ter tanta falta de médico. Há muitas cidades, vilas, etc., que falta muito médico. Tá? Então isso também é uma coisa que não é justificável. Mas por faltar médico, você não tendo um médico de família, você não vai ser atendido. Não existe isso, gente. Você vai no centro de saúde, o teu médico de família não está lá, não existe, porque no fundo você não tem um médico de família, acabou por você pensar que não vou ser atendido. Não, tem sempre um médico que te atende. Aí, como eu falei, a lógica é centro de saúde, hospital grande, consulta e resolver o problema. Tá? Beleza? Legal. No privado, você marca a consulta com quem você quiser. Se você conseguir um horário com o Bambambam lá, que é bom na tal consulta, você marca. Ok? A outra coisa, quanto é que custa mais ou menos uma consulta particular
num hospital privado? Mais ou menos 100 euros, 110, 120 euros. Claro que os médicos mais tops, que eles não atendem no hospital particular, atendem em privado, né, em particular, em consultório próprio, você pode chegar a 150, 200 por uma consulta. Mas existe outras formas de coparticipação, que é, imagina, você tem um plano de saúde, um sistema de saúde privado, né, um seguro-saúde. Então você vai num médico como esse, que te cobra 150 euros, e aí, por isso convém você ver bem os contratos, né? O que acontece? Você entrega aquele recibo fatura, aquela nota fiscal que você pagou 150, e normalmente o teu plano de saúde te reembolsa em 60%, 70%, até 80%, tá bom? E depois há outros casos que o teu plano de saúde também tem clínicas que já são pré-conveniadas com eles, e aí você não paga literalmente nada, tá? Isso acontece muito no caso dos dentistas. Quando você tem um plano de saúde que já tem dentista, eles já têm lá uma lista de dentistas que são aceitos, né? Então, se você for no que você quer, pega a nota fiscal e eles reembolsam uma parte. Eu quero naquele do plano de saúde, às vezes você não paga nada, ou quase nada. Tá bom? Beleza? Olha, ficou claro isso para vocês? Ficou tudo bem claro? Alguma dúvida que ficou faltando aqui? É muito importante o seguinte, pessoal. Procure informações, né, mais ligadas ao governo, ou seja, você quer saber sobre finanças? Vai às finanças. Você quer saber sobre imigração? Vai ao site da AIMA. Não quer dizer que os influencers, eu não me considero um influencer, eu acho que sou um gerador, um produtor de conteúdo o mais real possível, né? Mas vai buscar a ideia aqui conosco, né? E depois, se faltou alguma coisa aqui no vídeo, estou curioso para saber, não sei o quê, vai nos sites oficiais, entendeu? Não fica pegando informaçãozinha em Facebook, aqueles grupinhos, desculpa, da treta, né? Que é só gente frustrada, entendeu? Cara, site oficial. Quantas camas tem em Portugal? Site oficial, site do governo, site do SNS, da Segurança Social. Tá bom? É assim que eu faço as minhas pesquisas e quando eu também quero coisas para mim, é assim que eu também faço as minhas pesquisas. Tá? Isso é muito importante. Tá bom? Olha só, se esse vídeo gerou para você aqui, esse conteúdo gerou para você valor, o que eu peço que você faça, no mínimo? Antes de desligar, põe o seu gosto. Verifica se você está inscrito no canal. E se você achou que gerou valor mesmo e vai gerar para alguém, então partilhe esse vídeo para alguém. Né? Se cada pessoa que vê esse vídeo partilhar para uma, nós temos um alcance maior. E é assim que você ajuda aqui o canal. Tá certo? Beleza? Bom, não esqueça, eu mudei a nossa live agora, toda quarta-feira, tá? Toda quarta-feira nós fazíamos ao domingo, mas realmente eu precisava do domingo para mim, né? Então, temos a live quarta-feira. Hoje, eu estou gravando isso quarta-feira, então temos live agora toda quarta-feira, tá bom? Fique atento ao seu canal, eu vou colocando aqui os imóveis e conteúdos, tá? E espero que você tenha gostado. Põe o seu gosto aí e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço, obrigado e até o próximo vídeo.